28 de setembro de 2025. Nascimento: 1981. Em que ano você nasceu? A primeira palavra que me veio foi separação. Eu fiquei surpresa com essa palavra. Separação. Nascimento, separação. É como um evento traumático. É como descolar de outra coisa maior. É uma sensação de saudade, uma espécie de abandono voluntário. Ou eu escolhi ficar longe por um tempo. Uma separação que se faz quando você precisa fazer uma longa viagem. Eu vou, mas eu volto. E essa separação tem corpo, tem uma nave. E a nave é o corpo, que é o próprio instrumento da viagem. Então eu entro nessa nave e começo a minha viagem, que muitas vezes eu chamo de cápsula, sabe? Que pode começar lá no espermatozoide do meu pai. Não sei se é do meu pai ou meu. Eu sei que houve uma separação, da qual eu sempre me ressinto. Porque, independente das outras pessoas, é como se eu pressentisse sempre um véu que ficou entre mim e outra pessoa, que pode ser Deus, outras pessoas que ficaram do outro lado do véu, do qual eu sinto saudade, mas não é só saudade do que ficou lá do outro lado, não só por ser maior, e é muito maior, é como se aqui fosse uma miniatura, mas também porque lá é o meu lugar. Geralmente, quando a gente faz uma viagem, você quer ir para lugares melhores do que a tua casa. Você provavelmente não vai escolher viajar para um lugar, ficar em um hotel que é inferior ao quarto que você tem, ao banheiro que você tem, né? Você quer ficar em um banheiro que tem hidromassagem porque no seu você não tem, você tem chuveiro comum. Que tem aquele café da manhã maravilhoso, porque na tua casa você não tem esse café da manhã. Então, de vez em quando você quer se dar ao luxo. Só que esta viagem não é assim. A tua casa é muito melhor do que o destino para onde você vai. Então, essa separação é traumática. Lá em casa era melhor, entendeu?
E essa lembrança, ela às vezes, poucas pessoas têm essa lembrança, né? E eu sempre trouxe essa lembrança comigo, de alguma coisa, de algum lugar do qual eu sentia saudade. Eu sempre fui diferente, então eu sempre ficava parada, olhando para o nada, olhando para o céu. Eu sempre sentia saudade de alguma coisa que eu não sabia o que era, de alguém que eu não sabia quem era. E eu sempre senti que eu tinha que fazer algumas coisas que eu, nessa viagem, né? Eu sempre tive a necessidade de sentir que eu estava fazendo algo importante que justificasse a separação. Senão eu não queria. Eu não queria estar separado. Eu nunca quis. Existe algo do outro lado que é o silêncio. E nesse silêncio reside a verdade. Aqui as coisas parecem que todas estão abertas para todo mundo conhecer, principalmente com o início da internet, os meios de comunicação. E a impressão que dá quando a gente fala de algo do outro lado desse véu, que é o sobrenatural, é que lá é velado e aqui é desvelado, aqui é aberto, mas não. É um engano, é o oposto. Lá é aberto, aqui as coisas são veladas. Aqui as coisas são colocadas em panos quentes ou panos frios. Aqui as coisas são encobertas, aqui a verdade se mistura com a mentira parece verdade, a verdade parece mentira. Nós aprendemos a esconder os sentimentos, esconder nossos erros, enfim, muitas coisas. Então, eu tive algumas experiências sobrenaturais e esse silêncio eu entendi nos últimos tempos que Deus me mostrou, é como se eu entrasse dentro de um rio, por exemplo. Ele me molha por inteiro, que é essa verdade. Então, assim, não é gota, não é gotejar de uma verdade que ela vai gotejando, que nem aqui eu pegar um livro, né, e ler um capítulo aqui. Dê sua opinião por escrito. Se em conversa você é uma pessoa que expõe, então palavra por não. Você mergulha e você é abraçado por inteiro por essa verdade. Por isso que muitas pessoas quando morrem, elas têm o filme da vida. Parece que são todas as informações de uma vez de tudo que você viveu. E mais ainda, a sua verdade está nas outras pessoas, na memória de outras pessoas, no corpo de outras pessoas que te tocaram, que te abraçaram, que conviveram com você.
que falaram com você. Está no consciente, no subconsciente. A verdade sua está nelas também. Que, por exemplo, se alguém fala que você fez algo que você não fez, ou fala que você não fez algo que você fez, a sua verdade está nela. Independente daquilo que que a boca manifesta, por exemplo, né? O que eu acho que do outro lado não é possível isso. Porque o outro lado é que é aberto. Ó, o passarinho já tá cantando. E eu preciso dormir mais um pouco. Então, aqui é velado, aqui é fechado. Por mais que nós tenhamos muitos e sejam criados mais meios de comunicação, a mentira ela se propaga com muito mais rapidez. Lá não. É impossível fazer isso, porque lá sim é aberto. Aqui sim é velado. E tudo que a gente acha que nós estamos adiantados, não, nós estamos atrasados. Porque lá as coisas acontecem pela força, é o que Deus fala, né? Pela força do Espírito. Então é imediato. Aqui não. Aqui é pela força do braço, pela força do dinheiro, da influência. As coisas são mais difíceis, são ambíguas também. E lá a única ambiguidade é bem e mal, né? Então, a separação entre céu e inferno. Mas que mesmo assim, eu acredito que as pessoas podem mudar de lugar. Assim como Lúcifer, né? Ele caiu do céu. As pessoas que estão no céu ainda podem cair e as pessoas que ainda estão no inferno ainda podem sair. Para que você seja parte de algo, você precisa continuar sendo aquele algo. Não é um passe livre. Não existe passe livre. Esse mergulhar nesse silêncio me parece algo que traz tanta paz, como se todas as partes que faltam fossem enfim reunidas e você entendesse todo o quebra-cabeça. Por que isso? Por que aquilo? Né? As dúvidas que nós temos, dúvidas, dificuldades, situações. É estranho, sim, pensar em um mundo perfeito onde não há essa questão do esforço físico ou mental.
não há palavras, não existem palavras, não existem livros, não existe, sabe, o tipo de meritocracia que há aqui. É bem diferente lá. É um outro tipo de cérebro. E que, para mim, o cérebro de Deus não é o cérebro racional que nós pensamos, o cérebro lógico. Ele é puro sentimento, amor. E aí, a meritocracia que nós podemos ganhar através, enfim, dessa viagem, através aquilo que a gente pode ganhar e que a gente acha muitas vezes que ganha, que é através do esforço, por ter pouco tempo, por ter lido muitos livros, essa pressa que nós temos, né, que aparece muito na historinha do Alice no País das Maravilhas, do coelho. Ah, eu estou atrasado. Oh, meu Deus, como estou atrasado. Não é assim do outro lado, né, no céu. Então, essa separação do nascimento, do qual eu digo, que é eu fiquei separada desse silêncio que contém a verdade completa, todas as peças minhas. Eu entrei na cápsula, eu entrei numa viagem no qual eu quis, mas também não quis. Eu não sei até que ponto eu realmente pude escolher. Vim para um lugar bem pior do que era a minha casa, então por isso que provavelmente eu não quis vir, que lá onde eu morava era muito melhor. O tempo inteiro eu ficava comparando aqui com lá e eu não sabia como que existiam lá. E como que eu poderia comparar com alguma coisa se eu era tão pequena? E às vezes eu pensava, né, que eu deveria fazer algumas coisas importantes, isso desde bem pequena. 4 anos comecei a pensar que havia coisas importantes para eu fazer aqui. E que somente essas coisas importantes justificavam o fato da separação. Tinha que ter alguma coisa que justificasse que eu estivesse separada. Senão não fazia sentido eu estar separada. Porque a separação é muito dolorosa. É uma dor terrível, a dor da separação. Então, enquanto eu estivesse aqui, deveria ter algo muito importante para fazer. Eu acho que uma das coisas que eu nunca tolerei, que eu achava terrível, mais terrível de todas, é a perda de tempo. Porque a perda de tempo me lembrava que eu estava sofrendo à toa, que eu estava separada à toa. Enfim, se for colocar essa palavra separação do nascimento, 1981, né? Só que no meio da minha vida aconteceu alguma coisa em que eu
eu acredito que eu me senti... É como se alguma coisa fosse apagando a minha personalidade, como se alguém pegasse uma borracha. Eu acho que essa pessoa talvez fui eu mesma. E comecei a passar ali em mim, para apagar a minha personalidade, que é a autossabotagem, né? Então eu fiz isso, porque você sente necessidade de fazer isso para você se adequar às outras pessoas. Então por isso eu sempre acho a adaptação escolar, qualquer tipo de adaptação, corrosivo da personalidade. Parece que corrói a gente por dentro, parece que come, parece que devora. Parece uma fera que, sabe, deixa só a casca por fora. Você sente assim, nossa, me destruíram por dentro, entendeu? Eu não sei mais quem eu sou, sabe? Virei uma coisa, não sei. E aí você aprende a fazer isso com você mesmo. Assim, o que é horrível, se adaptar ao meio. Então, em alguma parte ali da minha história, eu comecei a esquecer, né? Dessa questão, várias questões que eu trazia, dessa sensação do outro lado, várias intuições que eu tinha, né, sobre esse outro lado, coisas que eu trazia na minha personalidade e verdades que eu tinha para mim que eu não sabia explicar. E como tudo isso que eu trazia em mim, eu não sabia explicar. Então eu tinha que apagar isso. As coisas mais importantes para mim eu tinha que fingir que não eram verdades, que não eram importantes para mim, mas eram muito importantes. E às vezes eu mesma, né, fiz esse processo de apagar coisas em mim para agradar as pessoas, para que as pessoas não pensassem que eu era estranha, que eu era louca, e para que eu me parecesse melhor com elas, né? Então, eu sempre que ver, por exemplo, eu sabia que eu tinha que achar algo, como uma dracma perdida, né? É uma coisa específica que tivesse meu nome, ó, tá escrito. Tá escrito o nome dela, olha. É dela. Então eu nunca fui uma pessoa competitiva. Eu sempre achei que ia ter algo meu, não tem outra pessoa. Tá escrito aqui, ó, na cadeira, ó, Melissa. Ninguém, outra pessoa não vai poder sentar. É que nem aquela espada do desenho. Esqueci agora o nome daquele desenho que tem uma espada e que ela não sai da pedra. Tem que ser aquela pessoa específica, que ela vem, puxa e a espada só sai com ele, com aquele menininho. Então, assim também para mim. Alguma coisa só sai comigo, só acontece comigo. Só eu que vou conseguir puxar isso e trazer comigo, porque é para mim, entende? Já está direcionado, já é algo predestinado, alguma coisa assim. Então, ao longo da minha vida, eu nunca pensei que e isso talvez tenha me prejudicado, mas enfim, eu não tinha mente que nem as pessoas fazem, um planejamento,
qual é a profissão que as pessoas estão exercendo, né? Que estão ganhando mais dinheiro. Qual eu vou fazer? Eu vou escolher. Não, eu não podia escolher. Eu sabia que, por exemplo, se eu nasci para ser médica, a medicina tinha que me chamar. Eu tinha que ser chamada para ela. Não era assim. A mesma coisa em relação a tudo. Então, por exemplo, eu escrevo, né? Eu escrevo livros. Eu não escolhi ser escritora. Eu fui chamada a isso. Até rejeitei isso por bastante tempo da minha vida, porque faz parte de uma das coisas que eu achava que ninguém ia entender. E realmente ninguém entende até hoje. Então, tudo na minha vida, eu precisava sentir que aquilo me chamava. E não eu chamava aquilo, não porque eu quisesse, mas por força maior. Como se eu pudesse até tentar me afastar, mas não ia conseguir. Porque não era nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito. E esse Espírito de Deus. Uma predestinação, né? Alguma coisa que eu tenho que fazer. Eu sempre pensei, eu não estou aqui para comer, dormir, fazer minhas necessidades, urina, fezes. Não estou aqui por isso. Dormir mais um dia, outro. Estou aqui porque eu vim fazer algo importante. Enfim, eu sempre tive ideias muito bonitas e que, na verdade, sempre me fazeram parecer uma pessoa mais infantil, mais ingênua, né? E que com o tempo, né, podia parecer que eu era uma pessoa mimada, né? Enfim, então as pessoas sempre me viam assim como uma figura um pouco idealista. Não sei se é perfeccionista não, mas ingênuo assim, né? Com ideais, grandes ideais, sonhos, né? Sonhadora, muito mansa, enfim. E eu tinha tudo isso e muito mais dentro de mim que eu nem compartilhava com as pessoas. Então, às vezes as pessoas davam conselhos ou faziam piadinhas, né? Normal. E aí, eu cheguei até a pensar, né? Depois que eu descobri que eu sou autista, que isso vem do autismo, né? Timidez, esse aspecto da ingenuidade, né? A intolerância com a mentira, né? Mas, lembrando da separação, dessa lembrança de algum lugar do qual eu fui separada, do mergulho nesse silêncio, da verdade que lá é aberto, aqui é fechado, aqui é velado.
Não lá. Lá não é velado. Lá não é assim que as pessoas falam, ai, fantasma, não vê as coisas nitidamente, né? Tudo muito obscuro. É o que as pessoas falam, ocultismo, né? É oculto. Não tem nada de oculto lá, tudo mentira. É aqui que é oculto. A mentira tá aqui, o ocultismo ele tá aqui, na boca das pessoas, no corpo das pessoas, em fotos, vídeos, documentos, até nos juizados, nos escritórios, em tudo que é falado, tudo que é escrito. Tudo isso sim tem ocultismo. Porque são mentiras ditas como verdades, verdades ditas como mentiras, entendeu? Teorias, leis, que muitas vezes não são cumpridas. Então, esse é o verdadeiro ocultismo, não o outro lado. O outro lado não tem nada de ocultismo, lá é tudo aberto. Lá não existe nada velado. Lá, a maioria das pessoas que falam que foram e conheceram o céu é extremamente aberto, visível, não existe mentiras. Você fala por telepatia. Então não existe opção de você mentir para outra pessoa. Não existe nada velado, não existe nada oculto. Oculto está aqui. Aqui você tem a oportunidade de ocultar alguma coisa. E aqui as pessoas ocultam. Lá não. Por isso que muitas pessoas quando morrem aqui vão ter um grande choque lá. Porque acham que aqui as coisas estão ocultas e não estão. Porque aqui você tem a chance de encobrir algo debaixo do casaco, da blusa. Só um exemplo, né? Mas é claro que existem outras formas de ocultar. Até quando você vai escrever um documento, você pode ocultar muita coisa. Você pode manipular a verdade, enfim. Então, eu descobri que a minha ingenuidade, eu não sei se o autismo vem disso, é esse contato com um lugar separado, do qual eu fui separada. Então, esse idealismo, essa vontade por algo excelente, essa intolerância com a mentira, é a lembrança de um lugar de onde eu vim. Só que eu vim com resquícios desse lugar, com lembranças. Não é nem lembrança, porque lembrança eu teria que ter imagem, eu tenho a sensação desse lugar, entendeu? E que eu já tive sonhos também com esses lugares muito lindos e ouvi algumas pessoas dizendo, esse lugar parece lugares infantis, dá uma sensação de coisa infantil. Por quê? Que Jesus falou, se vocês não forem como uma criança, não entrarão, porque são lugares muito puros, cores muito vivas, né? Então, eu sempre tive essa sensação de que um autodomínio diferente do que as pessoas têm aqui. Aqui o autodomínio que as pessoas têm é virado para fora. É como se o meu autodomínio tivesse virado para dentro. Como se houvesse uma coisa dentro de mim que é forte, que era forte, mas que enfraqueceu com o tempo, por causa de traumas. Então, quando eu era pequena, eu era muito calada, mas tinha uma força dentro de mim muito grande, que eu senti que me acompanhou até 10 anos, e um pouquinho mais para frente, né?
E depois, quando eu comecei o processo da autossabotagem, de querer me apagar, depois que eu descobri minha missão, que eu descobri com 11 anos que eu queria ser escritora, descobri sobre os fetos, descobri várias coisas a meu respeito. E aí, depois de um tempo, eu comecei a querer apagar. Não, pegar a borracha e falar, eu não posso, as pessoas não vão me aceitar. Então eu preciso fazer outra coisa, eu vou apagar, ó. Como se eu tivesse vindo com um contrato, por exemplo. Pega o contrato aqui, tá escrito, ó. Você vai fazer essa viagem, você vai ser escritora, você vai fazer isso, isso, isso. Depois que eu vi que ia dar ruim, que ninguém ia aceitar, que meus pais não iam querer, e podia ter dificuldade financeira, isso, aquilo. Eu comecei a pegar uma borracha e, sabe, apagar, não. E aí rasurou, né? Porque sempre rasura. Você queria apagar sua missão, escrever outra coisa. Não, vou escrever outra coisa aqui. Eu não sei se isso também em relação, por exemplo, à vida amorosa, né? Mas eu sempre tive a sensação, e uma das primeiras sensações minhas foi em relação a isso. Não sei. Mas eu sempre quis ver outra coisa. Não só, eu nunca senti competição em relação à vida profissional, vida material, de que eu tinha que competir com outra pessoa, porque eu sentia que tinha a minha cadeira, o meu espaço, as minhas coisas, as minhas vitórias. Como também não sentia que eu tinha que competir com outras mulheres, sabe assim? Não senti, nunca senti isso, sempre senti que existia alguém para mim, que era só meu e eu só dessa pessoa. Sempre senti isso. Então eu lembro que eu já tinha passado pelo processo de apagar as coisas em mim, né? E aí depois eu comecei um relacionamento com 16 para 17 anos. E eu ainda trazia essa personalidade dessa força interior que veio da separação comigo. E eu lembro que nesse namoro que eu tive, eu tinha um comportamento que hoje eu penso que era um pouco estranho. Porque esse meu primeiro namorado, ele tinha muitas amigas. Muitas amigas. Ele dava carona para uma amiga dele para ir para a faculdade. Enfim, ele estava sempre com um monte de moços, né? E eu não sei. Eu não. Parece que eu não me importava. Eu não sei. Tinha uma sensação de apatia, sabe? Hoje, olhando, né? Eu não sei exatamente o que era aquilo. E às vezes eu tinha a sensação. Né? Eu acho que ele acabou sofrendo um pouco também com isso, porque eu não sabia exatamente o que era, de que não era ele. E eu não acho que ele fazia de propósito de estar com várias amigas, não, porque ele era uma pessoa muito espontânea.
muito sociável, ao contrário de mim, que sempre fui fechada. Só que, às vezes, quando a gente terminava, né? Geralmente eu que terminava. Eu que terminava. Porque eu tava descontente com o relacionamento. E eu nunca gostei de ter a sensação de que eu tava perdendo tempo. Era muito ruim pra mim essa perda de tempo. Eu senti que eu não sabia para que era aquilo, né? O que eu estava fazendo ali, o que a gente estava fazendo junto. Parecia que a gente não estava crescendo junto. E realmente a gente não crescia junto. Ele não tinha nada a ver comigo. Então todas as coisas que eram importantes para mim não eram importantes para ele. Então ele me puxava para o outro lado. Então eu sentia que, e na verdade depois eu fui entender mais para frente que realmente ele me atrapalhou muito. Atrapalhou meu crescimento, né? Quando eu terminava com ele, algumas vezes ele, não sei se ele usava das amigas dele para fazer ciúmes para mim. E não sei, não lembro até se algumas vezes se ele ficou com alguma amiga dele ou se ele me falou, acho que chegou a falar. Só que eu tinha essa apatia. Então, assim, parecia que eu não me importava. Eu não sei, não conseguia me importar se ele ia ficar com outra pessoa ou não ia. Enfim, eu não sabia exatamente o que ele queria que eu fizesse, como que eu, sabe, que eu ficasse com ciúmes, mas eu não conseguia ficar com ciúmes. Porque eu sempre tive essa sensação e eu não sabia exatamente do que era, e acho que vinha desse outro lado, né, do véu, que não consigo ter ciúme que alguém tem um carro, eu não tenho, que alguém tem uma casa, eu não tenho, que alguém tem, sabe, alguma coisa, eu não tenho, que alguém... Porque eu sei que existem as coisas que são minhas. O meu único questionamento com Deus é onde estão as coisas que são minhas. Não é o dos outros, para mim não importa. Então, para mim nunca houve essa competição. Então, existem coisas que são minhas, que eu sei que estão com o meu nome. Então, eu quero essas coisas que são minhas. A mim não importa. Então, se existe alguma coisa que tá saindo das minhas mãos, então porque não é meu. Eu quero saber das coisas que são minhas, que são destinadas a mim. Só que eu não fiquei assim para sempre, né? Porque a gente terminava e voltava, terminava e voltava. Só que nesse meio tempo, eu tinha problemas com os meus pais, né? Porque os meus pais foram morar fora do país, eu fiquei sozinha. E em algum momento que a gente tinha terminado, eu tinha terminado com ele, eu acho que eu fiquei sabendo que ele tinha, não sei se ele tinha ficado com alguém, E aí, acho que foi a primeira vez que eu tive medo de perder alguém. Mas foi uma coisa muito ruim, parece que foi uma quebra na minha personalidade, que era de algo bom. Então,
daquele momento, eu lembro da primeira vez que eu senti ciúmes de alguém, da primeira vez que eu senti medo de perder alguém, parece que cravou em mim, tipo assim, você não existem as coisas que são suas. Existem as coisas que estão nas suas mãos e você vai perder. Então, tudo é assim. Então, parece que tudo era competição. Tudo era através do medo, né? E mesmo eu sentindo que aquele relacionamento não era bom para mim, que eu não amava ele, que a gente não crescia junto, não crescia. Mesmo assim, a gente voltou, ainda permaneceu um bom tempo, até de novo eu ter a sensação de que ele estava mentindo para mim, que ele estava me traindo, e ter de novo essa sensação de perda, de traição, de deslealdade. E o mundo sempre me trouxe isso. Então, a partir do momento que houve a separação, em 1981, não sei se é 81, acho que 1980, quando eu fui gerada, né? Que eu disse, entrei na cápsula, né? E vim nessa viagem. Aqui é o ocultismo, aqui é o culto. Aqui as coisas são veladas. Lá não, as coisas são abertas. E aí, eu comecei a ter os meus relacionamentos sempre baseados nesse medo de perder. Parece que eu esqueci, né? Essa sensação e essa certeza que eu tinha dentro de mim, de que se algo é teu, você não perde. Enfim, eu sei que muitas pessoas não acreditam, mas eu acredito, mesmo que eu nunca encontre, que existe. O amor verdadeiro é isso. Alguma coisa que é seu, no qual você não precisa competir, né? Você não está competindo com ninguém. E assim com tudo, com o seu trabalho, com o seu chamado, né? Cada um está trabalhando no seu espaço, seu espaço de poder ali, poder de influência. E é isso. Então, por mais que você traga coisas boas dessa separação, né, de lá para cá, como se você trouxesse algum poder, não é nem poder, na verdade é um modo de ser, talvez. Pode ser know-how que fala, né? Um modo de ser, modo de fazer que você traz do outro lado. Então é como se lá as pessoas fossem mais mansas, sabe? Elas não existe como você pegar o lugar do outro ou qualquer coisa do outro. E muitas vezes as coisas, quando elas são feitas através do medo, não é muito bom, faz muito estrago dentro da gente, né? Ou porque você pode avançar para aquilo que não é teu, ou você pode querer manter algo que você já sentiu que não é para você, ou você pode evitar as coisas que são para você. Então, é isso. Então, para mim, nascimento é separação, mas também é uma viagem na qual a gente tem que cumprir algumas coisas que
nós prometemos fazer? O que será que nós prometemos fazer? Eu não sei. E a única coisa que eu sei é que também Deus não permite que a gente saiba tudo, mas Ele vai dando sinais, entendeu? É sobre o nosso caminho. Qual é o meu caminho, né? As pessoas querem saber. Para que eu nasci, aqui eu vim, qual o meu propósito? Todo mundo precisa sentir isso, né? E é como se várias coisas estivessem entrelaçadas, não é uma coisa só, são várias coisas. É uma grande composição, né? E aí a gente tem que deixar um rastro de luz na Terra. É quando a gente faz essa viagem, né? Como se, ó, é uma luz que está viajando no meio da escuridão, porque a Terra é imersa em escuridão. Então, se você veio do outro lado e você é uma luzinha, vai clarear aqui. Entendeu? Então, assim, ó, uma viagem no tempo. É isso que eu tô vendo. Lá não existe o tempo é só aqui. Então, você vai fazer uma viagem no tempo. Você vai pegar essa cápsula e você vai viajar no tempo. É um grande sacrifício, porque não é fácil viver na Terra. O mundo jaz em escuridão, né? Jaz no maligno. Então você vai pegar a sua cápsula e você é a luz. Uma vez eu tive visão da minha família, desses que eu sinto saudade, eu vi várias luzes, eu não vi ninguém. Não vi corpos, rostos, só vi luzes, várias luzes. Então, você vai fazer uma viagem e você é a luz que viaja através do tempo. E daí, quando você termina a sua viagem, você volta para um lugar que não existe tempo. Não existe tempo lá. E você não vai ficar lá que nem um fantasma, entendeu? Não, só que lá é tudo imediato, não existe, né? Ninguém envelhece, enfim. É claro para as pessoas que vão para os lugares celestiais, né? Mas é isso. Eu sei que existem pessoas de todas as idades que estão perdidas ainda, né? Não sabem porque nasceram, estão sofrendo dentro de um relacionamento, com medo de perder o marido, com medo de perder a esposa, ou já perdeu. Tá tudo através do medo, sofrendo. Se a gente pensar o seguinte, pensa unicamente, não existe nada que é feito no medo que preste. Nada vai prestar que é feito no medo. A gente tem que fazer as coisas por amor, não por medo, porque vai dar ruim. Aí você vai terminar a viagem, putz, você não fez nada que preste. Nada. Sabe? Tudo que não era para fazer, você fez. Paulo fala sobre isso, né? E tudo que era para você fazer, você não fez. Então, não existe perda. Não existe. Entendeu? E na verdade, talvez não existe nem ganho. É aquilo que é teu mesmo, né? Que vem para você. Para mim, Deus vai dar os instrumentos que a gente precisa para poder atravessar esse tempo, para cumprir aquilo que Ele quer que a gente cumpra. Porque tem muitas pessoas que ganham os instrumentos e elas carregam ali que elas nem sabem para que serve aquilo, né? Elas nem se perguntam também porque elas ganharam aquilo. Ganharam com propósito.
E eu sei que a gente já está fazendo a viagem no tempo. É a primeira vez que eu tenho essa sensação. Exatamente. As pessoas falam, ai, será que um dia a gente vai fazer a viagem no tempo? A gente já está fazendo. Eu tô nessa viagem. A hora que eu sair daqui, aí eu vou para um lugar sem tempo, porque eu já estou na viagem. Viajando através do tempo é aqui na Terra. Porque o tempo é ilusão, né? Então se cria uma ilusão para a gente viver algo, para a gente fazer algo. Tudo se cria, ó, a casa onde eu moro, a situação econômica que eu tenho, a aparência que eu tenho, se cria uma condição dentro de um aparente tempo para que a gente desenvolva algumas coisas, inclusive na nossa personalidade, o amor ao próximo, muitas coisas. Então a gente já está na viagem no tempo. É isso. Então, assim, cumpra bem a sua missão, encontre-se, jogue fora todo o medo e que você encontre as coisas que são para você, as coisas que já estão em teu poder, que você faça bom uso delas. Amém? E não tenha medo. Não tenha medo de nada, não tenha medo de perder, não tenha medo de ganhar, não tenha medo de perder. Amém? E tudo que Deus realmente quiser usar você, Ele vai te colocar lá, Ele vai te dar, mas Ele vai cobrar também. Tá certo? Amém. Tchau, Deus abençoe vocês.